Aí, quando nasceu o Luan, os primeiros 2 anos de vida dele, eu era peixe dentro d'água. Tipo, nossa, uma mãezona, tudo ótimo, lindo. O neném me acordava à noite, ele exigia atenção de mim. Para mim era o paraíso aquilo. Quando ele fez 2 anos de idade, que começou a despertar a personalidade dele, eu me perdi completamente. E eu comecei a me ver fazendo coisas com ele que eu jurava que eu nunca faria. Tipo o quê? Tipo bater. Tipo bater. Gritar, xingar, perder a paciência, Oh, precisar Senhor. alguém que segure essa Que criança, bom saber porque que eu não Ivana dou conta. também é humana. Eu me perdi Acontece. completamente naquilo que eu jurava que nunca faria com meu filho, que não aconteceria. A minha maternidade, que era um sonho, vira um pesadelo. Chegava à noite, eu estava exausta, não aguentava mais nem o menino, nem... Eu já morava na Bahia, num lugar lindo, um paraíso. Tinha um marido super, super parceiro. Eu não aguentava ninguém, nem a Bahia, nem o paraíso, nem o marido, nem o filho. Queria voltar pro Uruguai. Estava exausta. E largar todo mundo. Exausta, desgastada, frustrada, era uma sensação... Tinha vergonha de mim mesma. Tipo assim, eu batia no meu filho, ninguém sabia. Morria de vergonha das pessoas saberem que eu estava surtando com meu filho. E meu filho era insuportável. Meu filho com 5 anos de idade era, como se diz lá, era um cão chupando manga. Isso diz lá na Bahia. Nossa, Luan era agressivo, batia em todo mundo, não respeitava ninguém. Voltava da escola com bilhetinho na mão toda semana. Era reclamação, reclamação, reclamação. Qualquer evento público que eu estava lá com Luan, Luan aprontava. Aí as mães vinham falar comigo, Luan bateu em alguém. Aquilo era... Sabe aquela mãe que ninguém deseja por perto e aquela criança que ninguém... Porque tem uma relação caótica. E aquilo doía em mim todos os dias. Nunca deixou de doer aquilo. Então, eu procurei, nunca parei de procurar uma solução. Saí viajando. Viajei por mais de 15 países à procura. De uma escola, uma pedagogia, uma luz. Alguém que me orientasse. Você ia sozinha nessas Não, viagens? com o pai dele. Alguém que me dissesse qual é o problema dessa criança e o que ela tem que mudar. Chegar pro doutor, meu filho é o capeta. O que eu faço? O que eu faço agora? E eu estava crente que o problema era o meu filho, que a personalidade dele era muito forte, que ele era terrível. E o pai dele ainda afirmava aquilo, porque falava, eu era igual quando era criança, então falava, tá vendo? Mas você já tinha outros filhos ou isso Não. começou com o Luan? Começou com o Luan. A Tiana nasceu quando o Luan tinha 5. Já, e quando ele Porque nasceu... a pergunta seria de, e como é que seria já com o segundo filho, com outra... Se era muito da personalidade dele ali, né, no caso. Então, mas a minha virada de chave, quando eu estava comentando com você, eu sou uma mãe que saiu do fundo do poço. Por isso, tudo que eu compartilho não é teoria que não funciona na prática, porque eu pratiquei aquilo. E deu certo, né? E deu certo. E foi assim que eu comecei a compartilhar, porque as pessoas começaram a perceber o milagre que eu estava fazendo com o Luan, a transformação incrível que eu estava fazendo com ele, e elas começaram a me perguntar o que você está fazendo. Foi muito orgânico, muito natural, como terminei aqui, nesse caminho, né? Mas a minha virada de chave foi quando o dia que eu percebi que eu estava que eu pensava que o Luan tinha um problema e que ele precisava mudar. E era igual ao pai. Era o mesmo problema que o pai e o mesmo problema que o avô. Então, eu não conseguia mudar nada. Eu tinha que esperar que ele mudasse. O dia que eu percebi que, na verdade, era eu que tinha que mudar, que meu filho estava respondendo à educação que eu estava lhe dando e à falta de educação que eu estava lhe dando. Eu era aquela mãe que muitas se identificam hoje, que por não querer ser autoritária, vira permissiva. Se minha mãe não me escutava quando eu era criança, eu escutava tudo que meu filho falava. Tudo. Meu filho dava opções para tudo, combinava as coisas com ele, era tudo. Ele tinha um poder enorme sobre mim e sobre a educação dele. Então, eu fui para outro extremo, eu virei permissiva. E uma criança de mãe permissiva normalmente fica agressiva, e não tem respeito, não tem noção. É uma criança sem noção. Ele era uma criança sem noção, coitado meu filho. Fruto de uma mãe sem noção. Então, quando eu percebi que, na verdade, eu tinha que me reeducar, que eu tinha que reaprender muita coisa e aprender a educar essa criança com essa personalidade forte, em uma semana, a minha relação com meu filho mudou completamente e as atitudes do meu filho mudaram da água para o vinho. Caramba, uma semana? Uma semana. Como que foram essas mudanças na prática? Primeira mudança, percebi que
não era culpa do meu filho. Eu apontava meu filho, Luan é arrogante, Luan não tem respeito pelas pessoas, Luan é desobediente, ele é agressivo. Aí eu parei de apontar o meu filho e apontei 3 vezes para mim. Aquela mesma coisa multiplicada por 3 para mim. Assumiu a Ivana, responsabilidade. você não tem humildade, você não respeita as pessoas, você é agressiva, começando pelo seu filho. E Então, ainda se acha muito permissiva, muito tranquila, né? E na verdade não era assim. não era, por isso que eu tinha vergonha. Porque eu queria educar o meu filho com respeito. Eu queria fazer totalmente diferente do que fizeram comigo. E não era o que acontecia das portas de casa para dentro. Fora de casa até que parecia. Pelo comportamento do meu filho, dava para ver que tinha algo errado. Mas o meu comportamento fora de casa era... Sabe aquela mãe que fala, meu amor, você bateu no coleguinha por quê? A gente não bate nas pode, pessoas. ai, ai. Usa até esse tom de voz. Obrigada pelo cafezinho. Nada. Usa até esse tom de voz, né? Aí já começou pelo tom de voz, Começou então, a pelo mudança. tom de voz. Começou por assumir que eu precisava mudar. Certo. Passei anos, isso aconteceu quando ele tinha 8 anos de idade. Passei 6 anos, desde os 2 anos dele até os 8, à procura de alguma coisa que transformasse meu filho. Sem perceber, parece algo simples, mas não é tão simples de perceber que a mudança estava em mim. Sim. Para mim, eu era uma vítima daquela situação. E aí, O processo devia começar em você para poder... Sim, o filho era só a resposta da educação que eu estava lhe dando. Ah, mas ele tem temperamento forte. Sim, eu estava dando uma educação errada para uma criança de temperamento forte. Que tenha temperamento forte não significa que vai ser agressivo, desrespeituoso e sem noção. então, Eu acho que isso justamente já entra no nosso primeira primeiro pauta, é bloco isso. aqui, que é sobre autoridade, exemplo e papel dos pais, né? Eu já quero começar com essa pergunta, que eu acho que muita gente deve ter dúvida, que é como exercer de fato uma autoridade verdadeira dentro de casa? O que é autoridade? Autoridade nada mais é que um alinhamento interno. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço é a mesma coisa. Se você trasladar isso para adultos, sei lá, você diz, Ivana é uma pessoa que tem muita autoridade no que ela fala. Por que ela tem autoridade? é coerente, né? Porque é coerente. Porque o que ela pensa, o que ela fala e o que ela faz E é a dá mesma resultado também, porque se fosse tudo isso... Eu não... Por que dá resultado? Porque o que ela fala, ela faz. Eu não estou falando coisas que não acontecem, que não são reais. Não estou inventando uma teoria afastada da realidade, da prática. Então, não é que o que Ivana fala funciona, é que o que funciona é o que Ivana fala. Ivana só fala o que funciona. Entendi. Entende? Então, isso te dá autoridade, ter alinhamento. Com as crianças, o que acontece? Você pensa, meu filho tem que sair da piscina, você fala, filho, sai da piscina, teu filho não sai da piscina. Você diz, mas eu já falei 1000 vezes, e ele não obedece. Então, você pensa uma coisa, fala até talvez a coisa mais alinhada, mas não, você não faz. Tá falando que teu filho sai da piscina e ele não sai da piscina. E você deixa isso acontecer na tua frente. Então, você não tem autoridade. Você fala pro teu filho, não seja, respeite as pessoas, e na mesa você está falando mal da tua mãe, da tua sogra, da tua tia, da vizinha. Você fala uma coisa, pensa outra e faz outra. Então, quando a gente tem autoridade, tem uma tranquilidade dentro, sabe? Se eu falo para minha filha, tem que desligar a luz agora, não há nenhum convite, uma discussão com a minha filha, porque eu estou em paz, eu estou certa, eu estou segura do que eu estou falando. Tem que desligar a luz agora, está alinhado. E a luz vai ser desligada agora. Não há espaço nem a uma discussão com a minha filha. E se ela fala, se ela te ignora, tipo assim, 3 aninhos mais ou menos, que é uma idade que já tá entendendo o que você tá falando, antes também, né, inclusive. Sim. E aí você fala, tá na hora de sair da piscina. Lá, e ali continua. Sai da piscina. E aí que tá a armadilha, porque quem é a autoridade de uma criança de 3 anos de idade? Você. Por que você falou para ela que tem que sair da piscina? Porque está na hora de sair da piscina. Então, por que você entrega a autoridade para ela? Tipo assim, você fala, sai da piscina, mas você entrega para ela sair se quiser. Isso eu falei, sair da piscina, mas ela não saiu. Por que ela não saiu? Por que você deixou ela não sair? Porque você entregou a autoridade para a criança. Então vai lá e tira. O poder de decisão para a criança. Tem que sair da piscina, não quer sair da piscina, pois não tem que sair da piscina, mas tem que sair da piscina.
Essa é a tua autoridade, é aquele alinhamento que você tem dentro de você. Você pensa, fala e faz a mesma coisa. Então esse negócio de tem que falar 1000 vezes, não tem. A gente ensina os nossos filhos a nos ignorarem, não nos levarem a sério. Você diz assim, eu falo para o meu filho como se estivesse falando para a parede. Você ensina o teu filho a não te levar a sério. Quando? Quando você falou, sai da piscina, ele não saiu e tudo bem. E você está lá distraída fazendo outra coisa. Então ele diz assim, minha mãe fala uma coisa e faz outra. Então, por que eu vou levar a sério o que ela fala se o que ela fala nunca é sério? Se eu deixar rolar, eu vou continuar na piscina. Claro. Então, chega um ponto que você fala, filho, sai da piscina e ele te ignora completamente. Ou te responde, né? Dependendo. E por que vai te ouvir? Por que ele vai sair da piscina se ele sabe que tua fala não tem compromisso nenhum? Ivana, eu não vou sair. Nessa questão das contradições, e quando o pai e a mãe se contradizem na frente do filho? Por exemplo, a mãe está alinhada com uma coisa... Tipo isso, da piscina. Pode ser da piscina, qualquer outra coisa, sei lá. Vamos botar o exemplo da piscina, que acho que é fácil para visualizar. Deixa ele ficar mais um pouquinho. Sai da piscina, meu filho. Tá na hora de almoçar. Não, deixa ele ficar mais, ele tá divertindo. Não tem piscina em casa, deixa. Isso. Aí não, o pai falou outra coisa. Claro, é que esse processo de alinhamento deveria ter sido feito antes de passar uma ordem para a criança. Porque nesse desentendimento de vocês, o que acontece? Você perde, os dois perdem a autoridade. Ele perde a autoridade. Meu pai falou, sai da piscina e a minha mãe está dizendo, deixa ela ficar. Então, eu posso escolher sair ou ficar. Não obedeço nem a minha mãe nem ao meu pai. Então, não é muito inteligente levar uma discordância para uma criança. Os nossos filhos, eles precisam que a gente entregue uma educação pronta para eles. Eles não precisam fazer parte do processo da educação. Então, essa conversa entre adultos não deveria ser trabalhada na frente de uma criança, ou dependendo da reação da criança. Olha, ela chorou, deixa ela. Deveria ser algo elaborado entre pai e mãe, e para a criança passar algo sólido, algo concreto. É isso que vai acontecer, é isso que tem que acontecer. Se os dois adultos ali discordam da atitude, não fazer na frente, depois, sei lá, deixa... Então, beleza, a mãe pediu para tirar da piscina, o pai acha que não deveria, na hora que ele podia ficar. Mas aí tira, de fato, a criança da piscina e depois à noite fala, olha, aquele momento lá eu achei que, de repente, podia ficar mais um pouquinho, mas não na frente, né? Exato. E esse é um sinal de maturidade do casal e de que estão priorizando a criança. Você percebeu o quanto essa discordância atrapalha na autoridade de vocês e não faz bem para a criança. Então, não vamos ter discordância na frente da criança. Vamos elaborar a educação dela, decidir as nossas coisas sem ela participar. Agora, outra coisa, às vezes o casal tem tanta imaturidade que aquilo vira uma luta de poder. Tipo, não, ela vai ficar na piscina. Não, deixa, ela tem que ficar, ela tem que sair. Não, ela vai... E aí fica uma luta de poder entre o casal, sabe? Totalmente desconsiderando o que o filho precisa. O filho precisa ser educado, apenas isso. Ele não precisa participar de nada do processo de elaboração de vocês. Ela só precisa o resultado. Já lidar com o resultado para ela já é muito difícil. Ela que fica na piscina e você está dizendo que não pode.